Estou aqui com o Hélio Araújo, ele vai contar um pouquinho da história dele com o JS. Enfim, eu comecei no JS em 85, trabalhei em 85, 86, 87, na parte justamente que não era esportiva, era a parte geral, polícia, aquelas coisas todas. Fiz muita matéria de polícia, enfim, fiz presunto, fiz coisa que o Jornal do Esporte inimaginavelmente não teria isso. E aí, enfim, foi um período maravilhoso, a gente fiz várias e várias amizades, que carrego até hoje, prova disso é esse encontro aqui hoje, é um reencontro de pessoas, de almas muito boas, pessoas maravilhosas que eu fiz dentro do Jornal do Esporte, embora não trabalhando no esporte, mas estava. E quando terminou essa parte geral de polícia, eu era o chefe de reportagem. Então, assim, principalmente nos fins de semana, eu tomava conta de um monte de gente que não eram nem ligados a mim. Mas, pô, tinha uma amizade com todo mundo, era bom pra caramba, foi maravilhoso trabalhar no Jornal do Esporte. O que faz atualmente? Atualmente eu trabalho na Rio TV Câmara, que é a emissora de televisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estou aqui com a colega Débora Enete Lanes, Débora Lanes pra gente, e ela vai contar um pouquinho. Bom, eu comecei em 93, fui até 2007, foi bastante tempo e de muita mudança, muita história, muito crescimento, passei pela educação durante 10 anos, entrei recém-formada, aí fui para subeditora de educação, fiquei bastante tempo como editora de educação. E lá para os anos 2000 eu fui para fazer editoria geral, aí cuidando mais da parte de esporte, onde eu fiquei até 2007. E uma escola incrível, né? Me formou como profissional, como ser humano, várias incríveis profissionais, administrações diferentes que trouxeram desafios diferentes para mim também, importantes para o meu crescimento. E é uma coisa que está guardada no coração, mais do que tudo, é um lugar de afeto. O Jornal do Esporte é um lugar de afeto para mim, forte. Estou aqui com o meu amigo botafoguense, Washington Duarte Rodrigues Pereira, Washington Hope, pra gente. Período que você trabalhou no JS, Hope? Então, foram 2 vezes. Foi de 94 a 98, depois foi de 2000 a 2006. E funções que você exerceu? Desde repórter a editor e a diretor de redação. A última função lá. JS na sua vida? Foi um aprendizado e muitas pessoas passaram pela minha vida ali. E como eu fui funcionário e fui diretor, tudo que eu aprendi como funcionário daquele jornal, do Cor-de-Rosa, das pessoas com quem eu convivi e aprendi que a questão do esporte e as amizades que eu fiz, pro resto da vida, meu coração é cor-de-rosa. O que você faz atualmente? Hoje eu sou editor de um jornal na Globo News, jornal da Cristiane Pelágio, jornal das 4 da Globo News. Eu sou editor de texto do jornal, trabalho lá já há 13 anos. Alguma pessoa em especial no jornal para você fazer lembrança? Não, todas. Não deixo ninguém para trás. Obrigado. Estou aqui com mais uma colega do JS, Cláudia Mendes. Qual período você trabalhou no JS? Janeiro de 96 até novembro de 99. Quais as funções que você exerceu lá? Eu fui repórter, trabalhei fazendo cobertura do Vasco durante 3 anos e fiz de tudo um pouquinho de seleção, um pouquinho de tudo. O que o JS representa na sua vida? JS representa até hoje uma época muito boa, uma fase de muitas dificuldades financeiras, porque a gente trabalhava muito e ganhava muito pouco quando ganhava, né? Mas era um prazer trabalhar com aquela equipe, trabalhar naquele local, ter os ensinamentos que eu tive e poder ensinar um pouquinho do que eu aprendi também. Foi um prazer muito grande. E o que você faz hoje? Hoje eu sou assessora de imprensa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e trabalho numa empresa fazendo clipping e
comentários, enfim, de outros esportes para rádios e televisões fechadas. Algumas pessoas vão ser em destaque para você nessa sua caminhada? Poxa, eu queria muito agradecer o meu início, o radialista Carlos Ramiro, e depois no JS, fora os amigos maravilhosos que eu fiz, 2 editores, o Carlos Macedo e o Washington Hope. Obrigado. São muitos amigos, muitos colegas que a gente tem, e agora eu vou falar com o Oscar Colombo. E aí, Rei? Beleza, Reizinho? Beleza? São 2 reis. Reis. Tudo certinho? Fala aí, o que você precisa de mim? Qual o período que você trabalhou no JS? Trabalhei no JS de 93 a 97. Comecei como estagiário, não ganhando nada naquele negócio. Ficava lá, indo lá, trabalhando de graça no final de semana. Aí virei estagiário ganhando alguma coisa, repórter alguma coisa. E virei subeditor lá dentro. Depois de 97 saí de lá como subeditor de futebol. O que mais você quer saber? Cola, pega a cola. O que foi o JS na tua vida? Ó, falar que foi uma escola, vai repetir a frase, todo mundo vai ficar falando. Mas deixa eu pensar aqui. O Jornal dos Esportes da minha vida não é porque foi o início, não. É porque eu acho que é a minha maior saudade. Eu trabalhei uma penca de lugar, mas se eu tiver uma saudade, eu vou ter saudade daquela porra, né? Vou ter saudade do convívio das pessoas, do dia a dia. Pra mim, representa aquilo que você quer mais lembrar. Eu quero lembrar de um lugar, de um trabalho. Que eu trabalhei, que eu gostei do que eu trabalhei, do que eu aprendi, do que eu vivi, do que eu curti. É o JS, o Jornal do Esporte. Então, se eu tenho saudade de algum lugar, eu já falei até com a minha esposa, eu falei assim, porra, eu prefiro 1000 vezes voltar a trabalhar naquilo lá do que voltar a trabalhar em outros lugares que eu trabalhei. Não é mentira, não. É do coração. E qual é a última pergunta? O que você faz hoje atualmente? Hoje eu sou professor de faculdade, né? O Laranja é um dos culpados disso. Virei professor universitário, virei mestre, né, em educação. E estou fazendo uma assessoria de imprensa também agora. Entendeu? Caí para o outro lado, em vez de ser estilingue, agora eu sou vidraça. É isso. Algumas aí. Pessoas que você destacaria nessa trajetória do JS? Para você, Marcelo, sem nenhuma mágoa aos demais. Eu seria injusto se eu falar 1 ou 2, entendeu? Mas eu não tenho como não falar de um cara que me pegou lá embaixo, lá como repórter, achou que eu tinha algum talento para editar, para fechar, e eu virei editor depois que foi o Macedo. Esse cara aqui, não, vou trazer o flamenguista aqui para a área. Esse cara aqui, o Falcão, não estou puxando o saco dele, mas foi um dos primeiros caras que eu fui para treino de futebol, pô. Mentira, verdade. Lá nas Laranjeiras, cobri o Fluminense, eu comecei ali, ele foi me dando dica, me ensinando. Então, se eu falar de um, é sacanagem, mas o Macedo representou um cara que me pegou lá, num cantinho lá, me deu moral pra eu subindo na carreira. Mas tem várias pessoas ali que marcaram a minha trajetória. O Assis, o Uramar, eu ia fazer um jogo de basquete com o Assis, né, com o Uramar, cara, e ele me dava dicas, então é sacanagem. Eu deixar de falar de uma pessoa, entendeu? Eu acho que tem todo mundo com quem eu convivia. O Pintadinho, que, porra, tinha que estar exposto no Pintadinho lá, ele trazia uma coisa engraçada pra gente lá, o Wilton. Então todo mundo que conviveu comigo ali no JS me ensinou alguma coisa, entendeu? Não tem como de falar de uma pessoa em si. O Macedo é mais importante porque ele me tirou lá do jogo, só de ser repórter e me virou editor. Mas esse cara me ajudou muito, pô, sei lá, vamos lá, Josué. Pô, era um ambiente muito bom. Muito bom, o Zarani, eu aprendi com o Zarani. Na fotografia lá com você, Marcelo, sabe, eu acho que é o único... Eu não ia falar de uma pessoa que eu não aprendi muito, mas é melhor deixar pra lá. Já que não aprendeu, deixa eu mudar agora. Vamos passar pro Falcão. Vai lá. Bom, mudando o formato, estamos aqui. Flávio Falcão, que veio devidamente uniformizado, já que já falavam que, apesar de todos, editores do JS serem botafoguenses, diziam que a gente só puxava o saco do Flamengo. Não, Flávio, que período você trabalhou lá? Não, eu trabalhei no JS de 90, final de 90 até 96. Foram 6 anos muito felizes no Jornal do Esporte. Comecei como estagiário, também não ganhando nada, como a maioria, né? Trabalhando de graça mesmo, ia para lá pagando do bolso. E depois de um tempo, comecei fazendo cartas, até que o Macedo, que foi uma figura fundamental na minha vida, falou, não, larga essa porcaria aí, não, que essas cartas já estão muito boas. E aí,
A gente tinha muita dificuldade no Jornal do Esporte, né? A gente sabe disso, né? As condições não eram as ideais e virei repórter, fui cobrir clube e foi muito engraçado quando o Macedo... Qual clube que você cobria? Cobri o Fluminense durante, sei lá, 5, 6 anos. Conhecia os buracos de rato da Laranjeiras e desenvolvi até uma simpatia grande pelo Fluminense. O Macedo brincava com a gente que tinha um flamenguista cobrindo o Fluminense e tinha o Nogueira Neto, que era um tricolor cobrindo o Flamengo. Aí ele dizia, vocês são os torcedores mais safados que eu conheço, porque um torce pro clube do outro, né? E você acaba desenvolvendo amizade, porque era outra época de trabalho, você conhecia todos os jogadores, todos os dirigentes, você ia na casa do jogador, você tinha um contato direto com todo mundo. Era uma outra relação que você tinha, né? Não tinha essa figura do embarreador, de oficial de imprensa dos clubes e dos jogadores. Bom, mas contando a minha história, eu trabalhei de 90 a 96, estagiário, depois repórter, e o JS foi um ambiente maravilhoso, foi onde aprendi tudo, foi da pauta à edição, porque justamente por você não ter muitas dificuldades, você tinha que sair com tudo esquematizado da cabeça, a pauta, saber quem você ia entrevistar, voltar, e muitas vezes era o texto final. O que você escrevia no dia seguinte estava publicado. Então você tinha que ter um carinho, um cuidado com o clube, você tinha que pensar nas fotos, né? E por isso que a parceria com os fotógrafos era espetacular. Assim, eu tinha vários amigos, como o próprio Marcelo, que várias vezes saímos juntos, o Paulo Brenche, né, que dava esporro na gente, né, e orientava. Porra, era sensacional. O baixinho, que falecido, Ribeiro, Damião Ribeiro. Trabalhei muito com o Damião Ribeiro no Fluminense, ele ia muito comigo, e ele passava, Falcão, olha ali, Falcão, olha ali. E dava, ele tinha esse jeitinho dele, olha ali. Aí você olhava que estava acontecendo alguma coisa, né? Então você tinha uma relação ótima com os fotógrafos, que eu não encontrei em outros jornais. Inclusive, bom, hoje eu me aposentei como jornalista recentemente e estou trabalhando como roteirista na área de audiovisual desde 2014, fazendo roteiros para cinema, para séries, enfim, e correndo atrás aí. Não está uma área muito fácil, nós estamos encontrando muita dificuldade graças ao governo, mas estamos lutando. É isso. Valeu, Flávio. Estou aqui com mais um colega, Mauro César. Mauro César é o caralho. Porra, deixa isso, cara. Ai, porra, deixa ele. Olha, faz isso. Mauro Olhudo. Mauro Olhudo. Por que tinha dois Mauro? Tinha Mauro César. Tinha o Mauro Olhinho, que hoje está em outra televisão, e tinha um Mauro que diz que foi veterano de todo mundo. Ele fala que foi veterano de todo mundo. Mas foi mesmo. Me diz uma coisa, qual foi teu período no JS? Fora que você foi meu foca? Olha pra lá. Não preciso olhar, tem que olhar. Tem que olhar pra lá isso? Vai olhando pra lá. Oi! Mas vai olhando pra lá. Depois eu mostro pra assim, meu período foi de 81 a 1990, mas eu tive uma outra passagem anterior. Depois fiz alguns freelas, mas fiquei muito nesse período, e a partir de 83 eu cobri Flamengo e Seleção Brasileira pro Jornal dos Esportes. O que mais você quer saber, Foca? Repórter especial, um período como editor de esporte amador, mas muito curto, alguns meses. E repórter, sempre repórter. O que o JS representou pra você na sua vida? O que eu aprendi lá. Com gente de lá, com gente de fora, com os meus focas. Reinaldo foi um foca meu. Esse cara que tá aqui atrás da câmera também foi meu foca. Saiu muito comigo, aprendeu, tomou cascudo. Marcelinho também queria, brigamos pra caramba quando ele era chefe de reportagem. Depois virou Rei Momo, né? Mas tudo bem. Mas aprendi muito com eles também. O que mais você quer perguntar? E atualmente, o que você faz? Atualmente eu tô com um projeto para contar a história do Brasil através dos mais de 2.500 naufrágios que existem na costa brasileira. É uma série de 14 episódios, primeiro, que provavelmente vem pela... Vocês vão saber. Uma hora vocês vão saber. Não pode falar ainda.
Queria saber o seguinte, existe uma lenda que quem entrasse primeiro na porta ia para a Olimpíada. É verdade essa lenda? É verdade, ganhou o safado do Bocage, que ele chegou primeiro. Porque disputaram, não foi competência, foi assim, quem chegar primeiro, ou o Bocage ou o Mauro, quem chegar vai para a Olimpíada de Seul. O Bocage chegou acho que 1 ou 2 minutos antes de mim e foi ele para a Olimpíada. Bom, a lenda está se confirmando e a gente continua aqui apurando, tem muita coisa ainda, hein? Eu estou aqui com uma das pessoas que tem uma história mais importante do Jornal dos Esportes. O nome dele? Mário Neto. Ele vai explicar por quê. Mário, quando é que você começou, qual foi o seu período no JS? O meu período no jornal começou quando eu fiz 16 anos, meu avô me levou para o jornal para começar a conhecer o jornal por dentro. Embora eu tivesse mais queda para fazer administração, ele praticamente me fez ser jornalista. Quer dizer, numa época que o jornalismo era completamente diferente, era muito mais difícil, mas é como ele disse para mim uma vez, eu quero que seja a minha sequência no jornal. Uma responsabilidade que eu jamais consegui, porque não dá para substituir, não dá para levar adiante a obra de um gênio. Né? Quem era o seu avô? Um tal de Mário Filho, que hoje dá o nome ao Maracanã, que muito orgulho. E o maior orgulho que nós temos dessa história toda é que essa homenagem ao meu avô não surgiu de nenhuma pessoa da família. Nem Nelson Rodrigues participou. Foi João Saldanha, foi Armando Nogueira, foi o pessoal todo que resolveu fazer essa homenagem ao meu avô. Pena que ele não pôde ver isso, né? Mas ele deixou muita coisa pra gente. Qual foram as funções que você exerceu lá no jornal? De tudo. Comecei lá no linotipo, ainda aprendendo no linotipo. Depois fui cobrir o Bom Sucesso, Olaria, que meu avô queria que eu aprendesse tudo desde baixo. Então, levei muita bronca, não dele, mas do Maurício Azedo, que era o editor, que meu avô dizia para ele, olha, não é meu neto, é um funcionário qualquer. E o Azedo, graças a Deus, me colocou o que eu sou, o que eu escrevo hoje, devo a ele, Maurício Azedo. Foi o maior editor de jornal que eu conheci na minha vida. Fala um pouquinho de Geraldo Romualdo da Silva. Geraldo era um caso à parte. Geraldo era amigo do meu avô e me usava para criticá-lo. Ele, como era amigo, não tinha coragem. Então, dizia, Mário Neto, seu avô não está fazendo as coisas certas. Eu dizia para ele, Geraldo, fala com ele. Disse, não, você fala melhor do que eu. E eu nunca falei. Nunca usei assim. Você já falou com o seu avô? Eu digo, já falei, Geraldo. O que ele disse? Aí eu dizia assim para ele, olha, assunto particular. Da mesma maneira que eu não digo que você criticá-lo, não quer criticá-lo, eu também não vou responder o que ele diz de você. Aí eu mexia com ele e dizia assim, Geraldo, boa coisa não é. Olha, fique tranquilo, mas boa coisa não era não. O que foi o JS na sua vida, Mário? Foi tudo. Foi onde eu comecei, onde eu conheci a minha mulher, tudo, foi tudo. E onde eu fiz muita burrice. Hoje eu cuido de um site chamado Saudações Tricolores. É um site de um amigo meu e eu ajudo ele nesse site. E não quero outra vida, chega de preocupação. Eu quero é dar cacetada no Pedro Abad. Quanto eu puder fazer isso, eu serei o cara mais feliz do mundo. Obrigado. Mário, estou aqui com o Carlos Mansur. Mansur, qual foi o período que você trabalhou no JS? Trabalhei no JS de 96 até o início de 2000, fevereiro de 2000. 96 foi o período que eu comecei como estagiário do marketing no jornal. Só em 97 que eu cheguei à redação. Quais foram as funções que você teve lá no jornal? Então, em 96 eu entrei como estagiário do marketing, eu estava quase me formando na faculdade, não tinha conseguido entrar em redação nenhuma. Um amigo meu disse que tinha uma vaga de estagiário de marketing, que na verdade era para um trabalho de ir de banca de jornal em banca de jornal com uma prancheta na mão, anotando o número de quantos jornais chegavam, quantos vendiam, e eu topei o trabalho como um jeito de tentar chegar na redação. Aí fiquei em 96 no marketing, até que em 97 eu entrei na redação, como estagiário da redação, do jornalismo, já no jornalismo, e no meio de 97 contratado como repórter. E aí assim fiquei como repórter até fevereiro de 2000, quando eu saí. Nesse período foi para uma Copa.
Bom, coisa bem curiosa, em 97 eu fui contratado e imediatamente após eu fui para a Copa América da Bolívia, cobri a seleção brasileira, e em 98 para a Copa da França, foi a primeira Copa do Mundo com 22 anos de idade. Nunca foi provado, muita gente suspeitava que eu era o mais jovem jornalista brasileiro credenciado, mas essa prova eu nunca tenho, com documentado eu não tenho isso. Mas foi uma experiência fantástica de um jornal que tinha alguns repórteres já veteranos, mas muita gente nova. Como ele apostava em muita gente nova, você começava muito cedo a ter atribuições que em outro lugar você demoraria muito a ter. Você acabava aprendendo no tranco, mas aprendendo também com a convivência com as pessoas mais experientes do jornal. O que foi o JS na tua vida? Uma enorme escola, né? Uma enorme escola, onde você aprendia fazendo. Você tinha o jornal que apostava em você, apostava no jovem, um pouco pela necessidade também do jornal, pela condição financeira, por tudo, na época que eu peguei, mas uma enorme escola porque coexistiam pessoas muito experientes com pessoas novas com muita vontade de aprender e com humildade de aprender com as pessoas mais experientes. O que você faz hoje? Hoje eu trabalho no jornal O Globo, sou repórter e colunista do Globo e faço uma vez por semana o Redação Sport TV no Sport TV, na TV. Com quem lá que você faz? Com o Marcelo Barreto. Obrigado. Abraço, obrigado. Aqui com Débora Metz, redatora, e mais uma do Cor de Rosa que veio hoje fazendo uma grande homenagem ao nosso jornal. Débora, quanto tempo, em que período você trabalhou no Jornal dos Esportes? Então, eu trabalhei em 2 períodos. Cheguei em 86, quando o Jornal dos Esportes inovou fazendo um jornal de geral, cidade. E aí eu fui convidada para trabalhar em cidade porque eu não era de esporte. Fiquei lá com Hélio Gago e mais algumas outras pessoas, enfim. E aí de 86, fiquei 87, 88. Quando eu voltei em 89 ou 90, já fui para o esporte. E aí fiquei um pouco fazendo esporte, fazendo umas páginas especiais e depois eu virei redatora. Fiquei até 91, 92. Quais foram as suas funções lá? Repórter e redatora. O que foi o JS na sua vida? Tudo. Foi o jornal que eu comecei a minha vida. Foi o jornal que eu conheci, Sérgio do Bocage. Sou casada com ele há 32 anos. Somos casados. Aqueles gavetões lá do canto. A minha gaveta, coincidentemente, era embaixo da dele. E a gente se conheceu nos gavetões. E eu casei com o editor e o Laranjo é o meu padrinho de casamento. O que você faz hoje? Então, eu sou técnica de comunicação da prefeitura. Estou cedida ao Tribunal de Contas do município. Hoje eu trabalho dentro do Tribunal de Contas com o conselheiro Guaraná. Você coordenou durante muito tempo a comunicação da prefeitura? Sim, eu fui assessora de imprensa do Ronaldo Gazola durante 12 anos. Depois eu fui coordenadora de comunicação da prefeitura com César Maia por outros 8 anos. E depois eu fui chefe de gabinete da Márcia Lins na Secretaria de Esporte de Estado por outros 5 anos. Obrigado, Débora. Eu tinha algumas repórteres preferidas. Lina Marques, Isabela Guberman, Tereza Clark e Adriana. Eram as minhas preferidas. E eu era redatora e elas chegavam e eu lia a matéria delas. Isso quando elas não viajavam. E lá de onde elas estavam, eu ficava corrigindo as matérias no telefone. Lina, e assim, conta aí. Gente, oi, meu nome é Lina, como a Débora já falou. E assim, eu tive a grata felicidade da vida de ter essa mulher aqui do meu lado a me ensinar, no início da minha carreira, com toda a paciência, delicadeza, amor. Era isso que ela transmitia. E ela me colocava do lado. Tem uma cena que eu não me esqueço. Aqui, não viajando, né? Sentadinha com aquele lauda, né? Porque a gente usava lauda, né? E ela, Lina, isso é um lead, assim, mas de uma delicadeza que isso nunca, eu fico arrepiada, gente. Não sai da minha memória, é uma gratidão eterna. Te amo. E aí a vida foi seguindo e a gente não se separa. A gente não se vê sempre. É verdade. Mas a gente não se separa. E aqui, me colocou no caminho.
Trato mal. Entra com a gente. Entro, já tô dentro. Qual foi o período que você trabalhou no JS? Faz olhando pra lá. Olha, gente, eu não sou muito boa de datas. Provavelmente eu entrei em 91 como estagiária. Não, 88, eu ainda estava na faculdade. Fiquei uns 4 anos. E por último, eu trabalhei até mais ou menos 91, 92. Foi a segunda fase, que aí eu já era editora executiva, editora de esportes, como a gente chamava, outros esportes olímpicos. O que foi o JS na sua vida? Tudo. Foi a base da minha formação. Pessoas que me ajudaram muito a entender o que era jornalismo. Eu cobria esportes que me faziam viajar muito. E assim, com 20 anos, já estava eu de mala, viajando por esse Brasil, sozinha. Obviamente que encontrar outros jornalistas, mas é uma experiência, né? Então você ser correspondente foi tudo para minha formação, e sem contar um ambiente que é o que vocês estão vendo aqui, é um ambiente único, singular, maravilhoso e inesquecível. Legal, depois vem pra cá também. Tô aqui com a Cláudia, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o JS. Período que você trabalhou, pode fazer olhando pra lá. Eu trabalhei no JS, fiquei como estagiária 3 anos, saí em 90. E quem me deu a oportunidade foi Macedo. Eu precisava de um estágio para a faculdade. Aí liguei para a redação, o Macedo atendeu, foi uma sorte. Eu precisava de um estágio, falei, poxa, posso fazer um estágio nesse jornal maravilhoso? Ele falou assim, pode vir amanhã de tarde? Eu comecei no dia seguinte, gente. Quantos anos? Eu fiquei lá 3 anos. Estágio, me formei e continuei no jornal. Aí. Qual foi a sua função lá? Olha, eu trabalhava no futebol. Comecei fazendo umas bobagens, umas notinhas, e depois eu fazia scout, crônica, cheguei a fazer crônica, cobria clubes também. Desempenhava as funções dos meus colegas, que eram setoristas já. E o que o JS representou para você? Tudo, minha escola, minha primeira escola, eu não sabia nada. Quando eu entrei no JS, eu descobri que eu não sabia nada. Tudo que eu aprendi na faculdade era tudo bobagem. Eu estava começando ali, como se fosse um novo curso, uma nova faculdade. Tudo eu aprendi lá. Aprendi com monstros sagrados, assim. Eu tenho muita honra de ter começado com monstros sagrados. O que você faz hoje? Eu fui jornalista, repórter, redatora, editora de 3 agências de publicidade, de 2 revistas, e hoje eu sou assessora de imprensa, trabalho pela assessoria. Alguma pessoa te marca muito? Você já falou no Macedo, mas Macedo, seu Zarani, Nelsinho, sinto muita saudade do Nelsinho, a Raul também, tantas pessoas maravilhosas, Edilson, que eu não estou vendo aqui, o Orlando Lelé, que também foi meu editor no futebol. Muita gente querida, Josué. Nossa, tanta gente bacana. Saudade, a Débora Schneider, que era minha colega de estágio também. Fomos do mesmo contemporâneos, assim, eu procuro saber de notícias, mas infelizmente eu ainda não encontrei a Débora. Mas é uma missão aí pra gente achar a Débora Schneider. Obrigado. Saudade. Obrigado. Estou aqui com o Carlos Macedo, que foi o nosso editor. Macedo, qual foi o seu período que você trabalhou no JS? Eu entrei no JS em abril de 82 e saí em agosto de 97. A função que você teve? Comecei como repórter, como eu não odiava fazer reportagem, passei logo para redator e depois 10 anos como editor. O que foi o JS na tua vida, Cor-de-Rosa? Foi um período muito importante da minha vida profissional, principalmente pelas pessoas que cruzaram o meu caminho e que eu cruzei o caminho delas, para sorte de uns, azar de outros. Você aqui, Macedo, muita gente falou aqui que você foi a pessoa que abriu a porta, a pessoa que conseguiu enxergar. Eu vou fazer aqui uma comparação que pode parecer absurda, mas para quem é do JS não é. Você foi o nosso Boni. Era o cara que olhava para a pessoa, tirava daquele local e colocava no local certo
aumentando a potencialidade dessa pessoa. Você se sente assim, como aquele grande mestre da gente, do JS, que a gente passou por lá? Olha, Marcelo, Boni com contra-cheque 10 vezes, 1000 vezes de menor, primeiro lugar. Segundo, não, eu me ensino com uma pessoa que foi colocada no lugar, acho que com essa missão, eu me comparo assim com um controlador de voo. Tinha um monte de avião querendo decolar, e eu ajudei esses aviões a decolarem. Uns, graças a Deus, decolaram muito alto. Eu acho que foi assim, eu me lembro de uma coisa que eu lembro bem, que eu fui o primeiro editor a colocar uma mulher em cada clube do Rio de Janeiro, coisa que ninguém fazia, de colocar mulher, a expansão de mulher era esporte amador ou educação. E no jornal do Rio de Esporte tinha uma mulher, às vezes tinha 2 em cada clube. Muitas delas estão aqui para provar. Nós vimos, acompanhamos a entrada das mulheres na cobertura do futebol, onde os jogadores tinham até ações ridículas hoje em dia, de assédio, de tentar provocar a mulher no estádio. E você continuou com essa marca de manter as mulheres cobrindo o futebol? Mantive. Eu me lembro que teve muita reação dentro do jornal. Alguns repórteres não gostavam achavam de respeito eles dividirem o espaço dele com as mulheres, que às vezes mandavam um repórter homem e um repórter mulher. Mas eu achava que não havia essa diferença. A mulher era tão competente para fazer futebol, como fazer moda, fazer educação, fazer política, fazer tudo. Era uma profissional com a mesma condição de trabalho. Agora, apesar de todas as idiosincrasias, as personalidades dos repórteres, você também pegou um celeiro bom de grandes profissionais, né? Tanto na fotografia, quanto na revisão, quanto na reportagem. Você também encontrou grandes profissionais lá, né? Menos na fotografia. Não, claro que encontrei profissionais bem competentes. Por isso que eu digo, a minha virtude talvez tenha sido essa. Notar o talento de uns e outros e dar campo para que eles pudessem desenvolver esse talento. Seja na fotografia, na edição, na reportagem, na redatoria, na revisão, entendeu? Eu acho que era esse. Se eu tive algum mérito, foi esse. Grande mérito, porque todas as falas repetiram o seu nome várias vezes como o descobridor. Até pode ser por amizade. Acerto me demitiu, tá? Tá vendo? Tem uns acertos na vida. Mas eu pedi para ele me demitir. Ele me demitiu. Ainda bem que corrigiu a tempo. Não, pois é, eu ia acabar com a minha entrevista. Não, mas é isso mesmo. Acho que é uma coisa legal, uma coisa boa de você saber que você, em determinado momento, você fez bem a alguma pessoa. Eu estou me lembrando aqui rapidamente assim, por exemplo, na fotografia, o Kleber era laboratorista no dia, o Guará era laboratorista, o Maurício Val era motorista e você permitia que essas pessoas alcançassem outro status. Isso era difícil nos outros jornais acontecer. E não era só necessidade. Você via potencial nessas pessoas? Pois é, eu acho que era isso, né? Acho que você consegue identificar que uma pessoa tem talento, tem capacidade, tem vontade, tem espaço para subir. Eu acho que é uma indignidade, uma sacanagem você tentar barrar o espaço de quem precisa voar, né? Cortar a asa de quem quer voar. O que você faz atualmente? Eu levo meus netos para a praia. Essa eu tenho que fechar aqui falando um pouquinho. Agradecer, porque eu entrei como estagiário de secretaria gráfica, um estágio de chefia que não existe em lugar nenhum do mundo. E a primeira vez que eu peguei numa máquina de escrever, eu tinha ido ao Macedo, que tinha estourado o título, estourado legenda, e o Macedo falou assim: você não é jornalista? Pega uma máquina e faz. Eu peguei uma Hamilton daquelas marrom e marrom claro e levei para a secretaria gráfica. E depois fui ser subchefe de reportagem e tenho todas as quadrinhas que ele fez com o meu nome avacalhando por causa do meu samba, por causa dos meus voos. E agradeço muito, em nome de todo mundo que passou aqui hoje, ao Carlos Macedo, nosso editor para sempre, editor-geral nosso editor-chefe. Aliás, só um detalhe. A minha vida pode ser encontrada em diversos versos, quadrinhos que eu espalhei pela reportagem. Todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu tenho guardado pelo menos 20. Quando eu morrer, você edita. Estou aqui com a Jenny Merola, que vai falar um pouquinho mais sobre a gente, sobre o JS, sobre o Jornal dos Esportes. Qual foi o período que você trabalhou lá? Eu trabalhei, eu não lembro exatamente o mês, mas foi de 95 até 98, meados de 98. E para mim foi um aprendizado muito grande. Foi o segundo jornal que eu trabalhei.
Eu tinha trabalhado na Baixada Fluminense só 3 meses, mas era um jornal diário. E quando eu cheguei no JS foi para trabalhar com educação. E para mim foi muito importante, porque depois disso eu acabei indo trabalhar num outro jornal e eu acabei indo para a área de educação também nesse jornal. Acabei me especializando, ampliando esse conhecimento e ser reconhecida até como uma profissional, uma repórter da área de educação, graças a essa experiência que eu tive lá no JS. O que foi o JS para você? Uma escola, né? Foi importante porque eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu saí da faculdade, eu tinha feito estágio em produção de TV, então não tinha experiência em texto. E lá no Jornal dos Esportes eu comecei a praticar texto, levava muita bronca, escrevia muita coisa errada. E eu tenho consciência de que tudo que me ensinaram lá eu consegui absorver e caminhar, seguir em frente. Então, assim, para mim foi um aprendizado. Lidei com profissionais que tiveram essa paciência comigo, souberam me ensinar também. O Paulo Fernando de Figueiredo, a Débora Lanes, que está aqui hoje, Patrícia Santiago. Então, foram pessoas que foram importantes para o meu crescimento profissional. O que você faz atualmente? Hoje eu sou assessora na Prefeitura do Rio, mas eu durante 20 anos, eu digo que eu estou assessora, mas durante 20 anos eu trabalhei no Jornal o Globo até 2018 e desde então eu saí do jornal e fui para a Prefeitura, onde também é um outro aprendizado. Estou aqui com... Foi meu editor e me tirou da Secretaria Gráfica e me levou para a chefia de reportagem. Geraldo Mainetti. Período que trabalhou lá, Geraldo? Eu trabalhei 2 vezes no Jornal do Esporte. Eu trabalhei no início da minha carreira, em 75, 76, como repórter. Estagiário primeiro, depois repórter. E voltei em 89, convidado pelo Luiz Augusto Veloso, para fazer a reforma do jornal visando a Copa de 90. E lá fiquei como editor geral do jornal, né? E com o Macedo como editor executivo e o Luiz Augusto como diretor de redação. E lá fizemos a reforma realmente gráfica, a implantação da cor, e foi um trabalho extremamente importante na minha vida. O que foi o JS na tua vida? Afinal, você teve 2 passagens. A primeira foi formidável, né? Porque o meu amor pelo esporte era grande. Logo no início da carreira, começar no maior jornal de esporte do país, que era o Jornal de Esporte na época, foi, para mim, uma experiência formidável e de muita emoção. E a volta também, porque a volta eu volto para fazer uma reforma, para participar de um projeto grande, né? E que culminou com a Copa de 90, onde o Jornal do Esporte mandou a maior equipe de toda a sua história para uma Copa do Mundo, 13 pessoas, né? Fotógrafos, redatores, uma reforma gráfica implantada. A pena que eu sempre digo é que acabou, porque a Casa da Banha, que era a dona do jornal na época, já estava no seu projeto de finalizar as questões da empresa, e o jornal não foi adiante depois da Copa, ou foi mais um pouco adiante, mas já aí balançando das pernas um pouco, e o pessoal ficou lá agarridamente, né, segurando as pontas para fazer o jornal seguir adiante, o que ainda levou algum tempo, né? Bastante disso. O que você faz hoje atualmente? Bom, dali do Jornal do Esporte eu voltei para a televisão, que eu gostava muito de trabalhar, fui para o Dia, depois para a TV Globo, eu fui para São Paulo, Bandeirantes, mas em 2010 eu resolvi parar com a parte de redação, porque eu já dava aula em faculdade, já estava apaixonado pela vida acadêmica, fui fazer meu mestrado e me preparei para a vida acadêmica, onde eu estou até hoje, sou professor universitário, na área de jornalismo esportivo, telejornalismo, e lá na Ilha Alonso, em Botafogo, né? É onde eu acho que eu vou continuar até o fim da vida agora ensinando, passando um pouco da experiência que eu tive e recebendo um pouco da experiência da turma nova que está aí, cheia de gás, né? Obrigado, Geraldo. Estou aqui com o Luiz Ernesto Magalhães, um repórter que dá muita alegria pra gente, desse celeiro JS. Luiz, qual foi o período que você trabalhou lá? Eu trabalhei de 92 a 1995. Eu na verdade, comecei no jornalismo, no Jornal dos Esportes. E comecei numa atividade que, na verdade, hoje é até inusitado se falar nisso, porque eu comecei cobrindo turf. Eu fui escolhido para participar da cobertura de turf do Jornal dos Esportes, que tinha uma página por dia. Era uma época em que ainda havia muito noticiário sobre o tema. Com uma curiosidade, para mim foi uma escola não só de jornalismo, como também de aprender a fazer aquilo, para cobrir o turf, porque eu jamais tinha entrado no Jockey Club antes.
Você só exerceu essa função ou teve outra? Não. Eu trabalhei no JS só cobrindo turf. Eu era junto com o Zé Carlos de Moraes, que eu acredito já ter morrido, que cobria turf dentro do Jornal dos Esportes. O que foi o JS para você? Foi uma escola, porque na verdade eu aprendi o que era jornalismo ali. Porque eu sempre tinha vontade de ir para jornal impresso, e a oportunidade que tinha foi justamente no Jornal dos Esportes. A partir do meu trabalho no Jornal dos Esportes, eu fui para outros lugares. Trabalhei no Dia, no Jornal do Brasil, hoje eu estou no Globo, mas numa área completamente diferente. Hoje eu trabalho na editoria Rio do Globo e fui para o Dia também para cobrir inicialmente turf e depois eu fui cobrir editoria de cidade do Globo. E sou especializado hoje em cobertura de administração pública, governos, né? Vou contar aqui uma coisa, já que a gente depois vai editar muita coisa. Teve uma época que o jornal quis tirar você, eu me lembro disso, o jornal Dia, e o César Maia ligou para a redação falando que se tirar as portas você fechada da imprensa para o Dia, é verdade isso? Olha, eu acho que isso é lenda urbana, até porque se isso aconteceu, eu diria que é um tipo de síndrome de Estocolmo, porque o César Maia, assim como o Conde, o Eduardo Paes, agora o Crivella, tem umas más recordações de algumas matérias que eu escrevi. Mas assim, como jornalista, eu sei que quando as pessoas falam a verdade, a raiva pode ser passageira e relativa. Você acredita nisso também? Olha, a raiva deveria ser passageira e relativa em todo momento, porque na verdade a gente está numa função de trabalhar, de divulgar informação, faz um trabalho a sério. Infelizmente, cada vez mais, aí essa é uma coisa que os jornalistas estão enfrentando hoje, confundem o trabalho de jornalista com o trabalho de ser uma pessoa que está torcendo ou aderindo a determinadas coisas. Então, cada vez mais o que acontece é que, em lugar de entenderem o trabalho do repórter, a primeira reação é, não agradou? É fake news. Quando, na verdade, o trabalho do jornalista profissional é justamente tentar superar todo esse filtro, todas essas polêmicas de redes sociais e tentar levar a informação da melhor maneira possível, o mais detalhada possível. Infelizmente, é uma prática que está sendo disseminada. Em lugar de você querer brigar, você se irritar com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que o governo faz, que uma política pública está errada, a primeira reação é criticar o repórter, é você tentar matar o mensageiro, entre aspas, e não buscar a fonte de como corrigir esse problema. Obrigado, Luiz Ernesto Magalhães. Estou aqui com o Sandro. Diferente da maioria das pessoas, Sandro teve outra função que era muito útil para a gente. Sem ele, a gente não fazia as pontes e a gente não conseguia trabalhar direito. Sandro, que época que você trabalhou no JS? Eu me lembro que você era garoto quando chegou lá. Eu cheguei lá, foi no ano de 2003 para 1994. Foi quando o Brasil foi tetracampeão. E aí eu tive a honra de trabalhar no Jornal dos Esportes, de conhecer essas feras braba aí. E aí eu trabalhei lá, na época era chamado como contínuo, a qual eu exercia na redação do jornal, a qual eu levava as matérias ao fotolito e as fotos para o fotolito também. E aí, ao longo do tempo, fui tendo oportunidade, porque o Jornal dos Esportes é feito, as coisas acontecem com oportunidade, e aí com essas pessoas maravilhosas aí, cheguei ao tratamento de imagem do jornal. Aí tratava as imagens, das artes desses caras aqui, que era fotógrafo na época, né? E aí deixava a gente muito confuso, porque era uma foto melhor do que a outra, e a gente não sabia qual pôr no jornal. E aí a gente tratava a imagem do jornal, né? A capa do jornal, a parte interna do jornal, e aí saía aquilo que vocês viam nas bancas. Na década de 90, vocês viam na banca aquela coisa linda do Jornal dos Esportes, através da arte desses caras, a qual nós garimpávamos, né, tratavam a imagem. E aí eu tive essa honra aí, estou muito feliz de reencontrar novamente, né, a qual, quando eu vi cada um, pô, e foi um prazer imenso, prazer imenso. Cara, foi algo muito marcante, porque eu chegar lá novo, sem perspectiva nenhuma, a qual logo no início eu engravidei a minha namorada e não tinha trabalho nenhum. Aí meu tio,
trabalhava na parte gráfica lá embaixo, o Cosme, a qual eu acho que muitos conheceu, e aí ele me levou para lá e me conseguiu uma vaga naquele lugar. E aí, ali tudo aconteceu, fiquei lá praticamente 10 anos, 10 anos. Eu fui um dos que saiu agora no final, né? Entrei em 94, saí em 2004. E aí, pô, representou muita coisa. O que você faz hoje? Hoje eu estou trabalhando numa empresa a qual faz coleta hospitalar, né? Lida com químico, parte química. E aí, seguindo a vida com a família já formada, com meu filho mais velho, a qual o Marcelo, o Reinaldo, teve o prazer de participar do início do crescimento do meu filho, o Kennedy, que hoje se encontra com 25 anos, né? E aí o jornal me proporcionou tudo isso, né? Tudo isso é convivência com essas pessoas aqui, a qual me viram crescendo. Sou muito grato mesmo, muito grato. E dizer para você que Deus é bom, porque Deus sempre coloca pessoas boas e maravilhosas como esses caras aqui, como os demais, repórter, fotógrafo, né? E agora a gente vê na televisão aí eles exercendo essa função a qual chegaram lá garoto e hoje é diretor, hoje representa na televisão aí, né? E aí eu sou muito grato por isso. Esse jornal maravilhoso aí não deveria acabar nunca, 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 nunca. JS, ó. Show, Sandrinho! Qual período você trabalhou? Eu entrei no JS em 99. E aí eu fiquei até 2001, mais ou menos, como repórter de educação. A minha chefe era Débora Lanes, que era editora de educação. Foi o meu primeiro emprego, na verdade, no jornalismo, né? E eu lembro de ir lá, entregar o currículo na Tenente Possolo e voltar para casa torcendo, porque era um jornal referência na época. E eu queria muito, assim, eu cruzei muitos dedos e aí quando me chamaram foi uma alegria imensa. E fui para a educação, né? Que era muito forte, né? Era a referência de consulta de tudo, de vestibular, data, inscrição, resultado. E a gente acompanhava isso muito de perto. Você sempre foi repórter, não? Aí eu saí do JS, fui para um novo emprego e um tempo depois eu retornei. Tempos depois, a Débora Lanes, que era a minha chefe, minha editora, passou para o esporte, foi editar esporte e me convidou para voltar para ocupar o lugar dela, né, para ficar como editora de educação. Aí nessa época eu tive a oportunidade de continuar editando a página de educação diária e lançar, junto com o Washington Hope, o Empregos e Oportunidades, que era um jornal semanal que, além de educação, falava também de emprego, para concorrer com a Folha Dirigida. Foi uma aposta do JS na época e foi muito legal. A gente botou esse semanal na rua. O que o JS representou na sua vida? Aprendizado, muito aprendizado, amizades que duram até hoje, e das quais eu me orgulho muito. E o aprendizado de fazer jornal, mesmo, ali suando, né? Praticamente manual, um processo que enriquece muito. Em tempos hoje em dia tão digitais, é um orgulho muito grande ter vivido essa época pré-histórica do jornalismo, né, praticamente. E hoje, o que você faz? Hoje eu estou na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na gerência de comunicação, como assessora de imprensa. Obrigado. Aí surgiu uma ideia do Reinaldo. O Reinaldo me ligou, vamos fazer? Vamos. E a gente está aqui hoje, nesse encontro aqui do Caçador, Praça Afonso Pena. E a gente, mais de 20 anos sem se ver, a maioria das pessoas. Ei, qual é a tua história no Jornal dos Esportes? Que época que você trabalhou lá? Eu comecei como estagiário da fotografia, repórter fotográfico, né? Estagiário. Era garoto, começando minha carreira, e foi ali onde
eu, na verdade, fui fazer minha faculdade ali. Eu estava vindo da faculdade, mas eu comecei minha faculdade ali. A minha vida profissional de aprendizado foi o Jornal dos Esportes. Jair Mota, Noêmia Horta, Lula Parício, Marcelo Reis na secretaria ainda, né, na chefia de reportagem. O Marcelo estudava com a gente, estudava comigo na Estácio. E aquilo foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi de 89 a 90, eu saí do jornal e aí passei um longo período, fui para Brasília, trabalhei em agência de notícias, trabalhei no Jornal de Brasília e quando eu voltei para o Rio, eu fui lá visitar os meus amigos e acabei voltando. Fui convidado para cobrir moto velocidade, para fazer parte da equipe que ia cobrir a moto velocidade em 97, aqui no Autódromo do Rio de Janeiro, e não saí mais. Fiquei mais 2 anos, entrei como prestador de serviço, fiquei 2 anos, não queria ir embora, nunca mais. Bom, vamos pular para a última e a gente vai bater mais uma bolinha aqui. O que você faz hoje? Hoje eu faço muita coisa, até dirigir Uber eu dirijo, eu sou cinegrafista, editor de vídeo, fotógrafo, pai em tempo integral, faço N coisas. Só não tive a oportunidade de rever esses meus amigos há mais tempos atrás, né? Mas estamos aqui matando saudade. E você, Marcelo? Me conta agora. Teu período no JS, que eu acho que... Eu sou um dos que tem mais tempo no JS, daqui todos. Eu entrei no JS em 1988, depois de uma reportagem, de uma aula na Faculdade Estácio, do Laranjo, entrevistando o Luiz Augusto Veloso, e eu fui lá para ver qual era. O Laranjo falou, quem quiser vir, vem aqui conhecer. Fui um dia, fui 2, fui 3, fui 4, quando chegou no final do mês, tiveram que me dar meu estágio. Aí eu sou o primeiro caso de estagiário em cargo de chefia, eu era secretário gráfico. E eu tinha 2 professores que eram meus subordinados, entre aspas. Abaixo de você. Abaixo de mim durante o final de semana no Jornal dos Esportes. Laranjo, que me levou, José Luiz Laranjo Duarte. Eu fui lá estagiário. Depois de estagiário, eu fui subsecretário gráfico, secretário gráfico, subchefe de reportagem, chefe de reportagem. E já cheguei a cobrir férias da chefia de fotografia também. Saí em 2000 para ir trabalhar com o governo. O JS para mim foi minha escola. Até pelas funções que eu tinha, eu trabalhava com samba também na época, eu era diretor de comunicação da Estácio, da escola de samba, fui um dos primeiros jornalistas em escola de samba. E aí eu tinha tempo vago para ficar jogando isso, fazendo faculdade, ainda comecei a fazer direito. E JS foi a grande escola. Eu tive a oportunidade de ser repórter, jornalista, escrever, entender de gráfica. Foi trabalhar comigo? Fui trabalhar, isso. Lá na fotografia? Fui trabalhar na fotografia com aqueles monstros, com Lamar de Assis ensinando no laboratório como ninguém, Paulo Maluco, Paulo Vrenche, Paulo Gomes, Damião Ribeiro, Damiãozinho Ribeiro, seu Noêmia Horta, Ricardo Aires, Ana Branco, Patrícia Santos, Vânia Laranjeira, Carlos Moraes, que tem uma história maravilhosa. Nós fomos fazer uma cobertura de escola naval e eu perguntei pro Carlinhos Moraes, você já subiu um helicóptero? O Carlinhos, já, tranquilo. Quando a gente subiu, a primeira curva que o helicóptero fez, o Carlinhos se segurou na metade naquela trava do meio do helicóptero que não saia por nada. E começou a fazer foto pendurada nas minhas costas. Anos depois, o Carlinhos Moraes vai pro Dia e ganha prêmio ESSO de foto de helicóptero pelo fotojornalismo. Grande fotógrafo, Carlos Moraes. Nós tínhamos uma equipe gigantesca, maravilhosa. E o talento dos fotógrafos, aqui estão 3 fotógrafos, Maurício Lobo que está fazendo ali, eu, ele e meu padrinho, Laranjo está aqui do lado. Porque nós fazemos tudo na mão. Hoje a gente está vendo o pessoal trabalhando com máquina digital, pode tirar 3.000 fotos. A gente saía com FM2, FM2 328, filme rebobinado pela gente. E cada filme só tinha 36 fotos e a foto estava garantida. 36? Não, nossa era de 20. Nossa era de 20, 40 a gente fazia de 40 para ir para o 40 futebol. 40 vezes para ir para o futebol. 40 era de... A telefoto demorava 7 minutos para passar cada cor. Uma UPI 12 que ficava subiando. No banheiro do hotel. As pessoas não sabiam o que a gente fazia. A gente trabalhava muito. Era mágica, não era?
Era porque a gente competia de igual para igual pro Globo, pro JB, pra Manchete. A gente botava foto, às vezes, na frente deles. E quantas vezes você saiu para fazer mais de uma matéria? Ah, eu tinha uma experiência de... Por dia era 2 pautas, 3 pautas. Quando era futebol, nem tanto. Que a gente ia para um clube. Mas, às vezes, a gente fazia amador, fazia futebol e fazia escolar. Porque o único jornal que tinha escola, editoria de escola, era a gente, educação. Que é esse pessoal que passou aqui, Patrícia Santiago, Débora, Ediane Merola, né, Maurício, pessoas, Benito ali em parte, Adolfo Martins, que hoje é dono da Folha Dirigida. Então, assim, essas pessoas todas, Maurício Figueiredo, a esposa do Marcelo, querendo também mandar um abração aqui nesse vídeo, o Departamento de Arte, Marcelo, Bartô, olha só, gente, pessoas que a gente não lembrava agora aqui. Aos nossos diagramadores, né? Frango, Cotinho, Edir Lima, que tá tocando cavaquinho, Cláudio Mafra, Mafrinha, Sandro. Olha, a gente ainda vai fazer mais história aí. O repórter Palhinha, lembra dele? O Palhinha. Palhinha como repórter. José Apene. Antônio Luiz Apene, né? José Apene Neto. Já embarcou. O André Gardenberg. André Dedé Gardenberg aqui. André estava nesse grupo de WhatsApp até 20 dias atrás e pediu para subir e foi embora. André Gardenberg era um caso que ele achava que a gente tinha algum problema. Ainda bem que há um ano atrás a gente voltou a se falar e resolvemos tudo. Não tinha problema nenhum. Então, esse trabalho vai começar agora. De novo, vamos fazer um vídeo lindo com essa galera. Mas vamos continuar fazendo, porque tem muita história ainda para contar. Nesse a gente só apresentou as pessoas, mas vem mais história por aí. Um aviso, o título desse vídeo é Escola JS. Todo mundo falou, foi uma escola para mim. É ou não é? Mudamos o nome, era sempre JS é sempre, e descobrimos que o título é Escola JS. Nunca deveria ter acabado. Nunca. Um abraço para todos. Valeu.